lero, 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 lero. Olá, eu sou o Hudson Melo e estamos começando mais um Lero Lero hoje, aqui na SGTV, gravando nos estúdios da SGTV. Como a gente já faz, eu gostaria de me apresentar para aqueles que estão nos assistindo e também para aqueles que estão apenas nos ouvindo. Eu tenho 61 anos de idade, sou um sujeito pequenininho, cabelo já ficando branco, hoje eu estou usando uma camisa verde e temos aqui, junto comigo, o meu convidado de hoje, que é o Rui Pereira. Exato. Rui, prazerão ter você conosco aqui. O prazer é todo meu, pode crer. Estou pronto para as suas perguntas e vamos mandar brasa. Rui, vamos começar você também se autodescrevendo, por favor, para as pessoas que estão apenas nos ouvindo, ter uma ideia da sua pessoa. Sou mais baixo do que você, estou com a camisa amarela e moreno, né? É só isso. É isso, né, Rui? Vamos. E para as pessoas também que estão nos assistindo, eu quero contar um pouquinho do nosso cenário. Dizer que a cada programa a gente está incorporando elementos diferentes. Hoje a gente começa por essa foto dos Beatles, de quem o Rui é um grande fã, né, Rui? Nossa, demasiado. Eu e quase o mundo inteiro. Quase né? o mundo Porque inteiro. Só quem não conhece. Uma banda quase que ninguém conhece, né? Certo. Uma capa aqui do disco Sgt. Peppers, né? Eu estou também usando no meu cenário uma pequena cadernetinha do Chile, que minha filha Carolina trouxe para mim de presente, com muito orgulho. A gente mantém o Padre Libério da minha devoção. Eu tenho uma chave, hoje é difícil de ver essa chave aqui, mas eu quero mostrar ela em detalhe. Essa chave é da casa do meu sogro, da fazenda, que foi do senhor Lafayette. E essa casa, por incrível que pareça, eu relaciono sempre essa chave aqui à questão da escravidão. Porque nessa casa tinha realmente um porão onde viviam escravos. E meu sogro, o senhor Osmar Rodrigues, que foi há pouco tempo, mandou tirar os grilhões ali que prendiam os escravos, para não ter essa lembrança. E eu achei essa chave no quintal, então eu trouxe essa chave também por essa questão de, Interessante. né, da gente, como dizer, abrir as portas, né, Rui? Vamos Ao lá. contrário de fechar, né? Exato. Tem o nosso trenzinho de ferro, eu trouxe também um pequeno chocalho, né, para compor o nosso cenário, e o disco E o dos disco? Beatles, do Sgt. Peppers, que eu estava escutando um pouco mais cedo aqui, que é um disco revolucionário, né? Excelente, né? Uma coisa fora do comum. Eu vou aproveitar e vou mostrar uma coisa aqui. Vamos já passar. Essa capa de disco, ela tá cheia das personalidades que os Beatles homenageiam, né, Rui? Né? São personagens do século passado, do século XX, do século XIX até. Oscar Wilde, aqui tem muita gente. Da década de 60, Bob Dylan, Marilyn Monroe, né, muitas pessoas. Eu até trouxe essa capa achando muito bacana, que o Rui gosta muito dos Beatles, e também porque o Rui, ele trabalhou com uma dessas pessoas aqui, ele conheceu pessoalmente um desses aqui, e é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui nesse nosso bate-papo, no Lero Lero, né, Rui? Isso. O Rui, a gente já sabe, ele foi chofer de limusine. Mas antes dele contar essas histórias incríveis que você vai conhecer aqui com o Rui hoje, eu gostaria primeiro, Rui, da gente falar de sua pessoa. Rui Batista Pereira. Exato. Agora vamos apresentar o Rui, assim, um pouquinho da sua vida. Você é de Belo Horizonte, Rui? Nascido em Belo Horizonte, vivi lá até os 17, 18 anos. Quando eu saí do Exército, eu fui para Nova York em 1969. Cheguei lá dia 20 de junho de 1969 e vivo lá até hoje. Quer dizer, agora mais no Brasil do que lá, mas vivo lá até hoje. Em 1980 se tornou cidadão americano. Certo, 1980. E casado com uma mulher aqui de São Gotardo. Daqui de São Gotardo, é por isso que eu estou aqui. Quem é? Conta para nós, por favor, Rui. Maria Beatriz Rabelo. Da família de Rabelo. Rabelo.
E casamos lá na América mesmo, em Massachusetts, que eu sei Seu nome dificílimo, né? custa falar. Mas casamos em Massachusetts, temos 2 filhos, netos, que os meus filhos é primeira geração de americanos e meus netos é a segunda geração de americanos, porque são todos nascidos lá nos Estados Unidos. Bom, e o telespectador também, nossos ouvintes vão ver umas pérolas aqui de inglês da minha parte aqui, eu sei disso, escutando o Rui falar inglês com um sotaque perfeito. Ele morou nos Estados Unidos a vida praticamente, mais do que no Brasil, né, Rui? 54 anos, para te falar a verdade, né? 54 anos. 54 anos. Quer dizer, indo e voltando, né? Agora, por exemplo, eu vim para o Brasil, mas eu passo mais tempo aqui do que lá, né? Mas eu vivo lá, né? Eu tenho... Para você é mais fácil falar inglês que português. Porque realmente eu falei mais o inglês do que português. Eu saí daqui com 18, 19 anos e 54 eu vivi na América do Norte falando inglês. Quer dizer que, tá entendendo? Para mim é bem mais fácil. Tem certas coisas ainda, porque apesar de que eu já estou acostumando no Brasil de novo, e minha família são 11, 10 moraram lá, uns já voltaram, outros voltam, fica igual eu, tá entendendo? Então, para mim, o português meu foi mais fácil, porque tem gente que mora lá e não tem contato com brasileiros e até vai esquecendo a língua, só esquece o português, né? Mas eu não tive esse problema por causa dos meus irmãos. Nós sempre estávamos aqui, então... Mas o inglês, para mim, certas coisas é bem mais fácil. E, por exemplo, você começa a aprender uma língua quando você pensa naquela língua. Quando você pensa em inglês, você já está falando inglês. Está entendendo? Então, eu, por exemplo, se eu tiver que pensar alguma coisa, eu penso mais em inglês do que em português. Por causa já do tempo, né? Tempo demais. Você foi para os Estados Unidos atrás de trabalho, como é que foi isso? Você foi em 69. Como nós falamos desde o princípio, eu fui para os Estados Unidos atrás dos Beatles. Mesmo? Atrás dos Beatles, que eu queria, de toda maneira, ver um show dos Beatles. Tá entendendo? E, infelizmente, eles já tinham separado, mas como eu te falei... Eles estavam gravando só em estúdio. Nessa Como eu te época. falei, eles podiam voltar, como Rolling Stones, por exemplo, que separaram uma vez e depois voltaram. Então, a minha expectativa, a minha vontade, era que um dia eles voltassem e eu ver um show daquele extraordinário, tá entendendo? Coisa mais magnífica que teve na nossa vida, esses cantores espetaculares que são os Beatles. Curtiu os Beatles, então, ali nos 18, 17 anos, já estava curtindo os Beatles. Nossa Senhora, começou com She Loves You, yeah, yeah. Tá entendendo? E daí para frente, paixão incrível. Eu pertenço a um grupo de pessoal que chama Abbey Road Beatles Club. Pessoal que conhece e tem uma capacidade, assim, o amor que eles têm para os Beatles é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. O conhecimento fora do comum, inclusive eu faço parte desse grupo, porque o rapaz viu o negócio do John Lennon, que nós ainda vamos conversar a respeito, ele me fez parte do grupo por causa disso. Mas eu fico ali meio... Porque o que eles sabem, o que eles conhecem e o que eles põem para fora de Beatles é uma coisa fora do comum. E eu adoro, né? É um grupo de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, eu conheci eles lá e tal. Certo. Rui, quando você chegou nos Estados Unidos, você me contou, a gente teve uma conversa, você me contando um pouco da sua vida, você começou como engraxate. Certo. Me fala aí dessa A maioria fase. das pessoas que chegam lá, sem saber o inglês direito, uma criança, né, eu tinha o quê? 18, quase 19 anos. Saber a língua é meio caminho para poder Os trabalhar. Beatles me ajudou nisso, porque eu sabia cantar quase todas as músicas dos Beatles, apesar de muitas coisas erradas, que depois eu fui ver que eu falava errado, mas me ajudou a entender, tá entendendo? Porque as músicas ajudam você a falar as palavras e tal.
Depois que fui ver que muitas coisas que eu cantava dos Beatles, por exemplo, estavam erradas, né? Porque a gente vai empurrando, né? Estava pensando Naquela a forma que era outra Exato. forma. Mas, então foi isso. E com o tempo, apesar de eu adorar a língua, né, que eu gosto muito do inglês, eu aprendi rapidérrimo. 1, 2, 3. Em um ano eu já falava muito bem o inglês. Mas trabalhando como engraxando. Engraxando, nós trabalhávamos numa loja que tinha 7 cadeiras de engraxate. E não era só, era loja de sapato. Consertava, botava salto, trocava cor de sapato, fazia isso, nós fazíamos tudo lá. E conserto de sapato na hora, você sentava lá o sapato, fazia uma sola nova, tudo na hora. Nós chegava de manhã, 7 horas da manhã, já tinha fila de gente para engraxar sapato. Fila, que quase que dava a volta na esquina. Você abria a porta 7 horas da manhã e fechava 7 horas da noite, ainda tinha neguinho. E a gente fala neguinho, brincadeira, com dólar assim na mão, sem engraxar o sapato. Mas fechou, 7 às 7. Mandava brasa. Era menino, não estava nem aí, né? Rapazinho e tal. Estava ganhando a vida. Ganhando a vida. E fazia bom dinheiro, pra você ver. Fazia bom dinheiro. Na época, porque inclusive o seguinte, o dólar, a diferença do dólar hoje para o dólar antes, é que o dólar não só valia aqui, como valia lá também. Hoje já não é assim. O dólar vale aqui 5, mas ele não vale quase nada lá dentro. Então, você está entendendo? Por exemplo, o custo de vida nos Estados Unidos hoje, principalmente em Nova York, que é uma das cidades mais caras do mundo, é um absurdo, né? Está entendendo? Então, quer dizer, o dólar antigamente ele valia lá dentro e aqui fora, né? Mas hoje em dia já não é assim mais. Você trabalhou como engraxando e como grande parte dos brasileiros, principalmente dessa região, foi trabalhar em restaurantes. Restaurante também. Eu primeiro comecei lavando os pratos, né? Depois eu fui saladman. Saladman, fui cara que faz saladas e tudo. Então o restaurante tem um punhado de diversidade de coisas para fazer dentro do restaurante. Eu queria até ser cozinheiro, mas eu não tinha vocação. Inclusive o meu cunhado, casou com a minha mãe, ele é cozinheiro até hoje. Mas eu não tinha vocação, né? Então, aí eu larguei e fui começar a dirigir. Eu sei que você começou numa van. Eu comecei numa van, no hotel, inclusive chama Pensilvânia, ele em frente ao Madison Square Garden. E lá, o pessoal que ficava no hotel pegava essa van para ir para o aeroporto. E eram os 3 aeroportos. A LaGuardia, que é mais perto da cidade, que é pertinho da minha casa também. Eu estou 5 minutos do LaGuardia. O Kennedy, que já é mais longe, que já é mais para o final de Queens. E Newark, que já é New Jersey, né? Que já é outro estado. Né? Então, eu chamo os 3 aeroportos que a gente fazia, certo? Na van. Uhum. E você trabalhando na van, você trabalhou também em fábricas lá nos Estados Unidos. Isso é em Massachusetts. Talvez a gente esteja correndo um pouco no tempo, mas eu gostaria que você falasse também desses trabalhos que você sempre foi um cara trabalhador, né, Rui? A gente percebe isso, né? Bom, e falar a verdade com você, eu comecei muito cedo, né? Inclusive, meu pai tinha um salão de barbeiro em Belo Horizonte e tinha 6 cadeiras lá e tal, era assim e tal. Eu, com 8 anos de idade, eu já engraxava sapato lá no salão do meu pai. Por isso que para mim, em Nova York, foi fácil. Eu já sabia, já tinha os macetes e tal. Tá entendendo? E com 8 anos eu já tinha meu dinheirinho, meus treinos, que eu comecei. Meu pai tinha salão, 6 cadeiras, eu acho, 6 ou 8 cadeiras. Muitos anos atrás, eu tinha 8 anos de idade. Então, quer dizer, eu sempre fui trabalhador, sempre fui na batalha, né, e tal. Massachusetts, eu trabalhei na Foundry. Foundry é onde fazia essas tampas de esgoto
mas é que no fogo, né? Aquilo fazem no fogo. Tampa de esgoto, canos de água, tá entendendo? E ela era uma foundry, não sei como é que fala em português, que era da época antiga, da época da guerra, sabe? Aquela época de... Era num lugar ermo lá em Massachusetts. E lá, muito difícil, muito duro. Tanto é que a primeira roupa que você usa, você não troca ela mais. Você guarda ela, porque você vai usar ela todo dia. Porque o primeiro dia que você sujou ela daquele jeito, se você usar a outra, você vai sujar ela do mesmo jeito. Então você vestia ela já suja de uma vez, porque senão você ia sujar uma roupa todo santo dia. De aquela fumaça preta. São uniforme, na verdade, Que já vira... de certa forma, sujo todos os E dias. tinha que ser assim, porque não tinha outra maneira. Então ali foi muito duro o princípio e tal, mas segurei o rabo, como diz o outro. Aí eu fui para uma melhor, chamava More Drop Forging. Lá fazia craftsman. Eu acho que aqui no Brasil tem craftsman, que é fazer negócio para tirar roda de carro, Ah, tá. como é que chama? Alicate, chave de fenda, certo. esses negócios, Essas ferramentas. ferramentas. Lá fazia, chama craftsman, que é em Massachusetts, em Springfield, Massachusetts. Rui, um dos grandes interesses nossos conversar com você, ver essa pessoa alegre, divertida que você é, chega nesse ponto aqui. Daí você começou a se tornar chofer de limusine. Certo. Gostaria que você contasse dessa história com um brasileiro, não é isso que você começou, que te chamou para trabalhar. Me conta da sua história do chofer de limusine. Rui, tem um nome, Rui. Me ajuda aí. Rudy on duty. Rui on duty. Rudy. Aí, não, porque eu falava meu nome com ele, com o americano. É um apelido que eles tinham. Seu, né? Não, era uma espécie Isso tornou de um seu apelido. nome. Era uma espécie, porque eu falava, eles perguntavam, como é que você chama? Falava Rui. Eles falavam, Rudy? Foi ele, eu falei Rudy, então acabou, virou Rudy. Todo mundo me chamava de Rudy. Inclusive, seu e-mail se tornou com... Rudy on duty. On duty significa trabalhando, dando duro. Né? Mas eu comecei com o Paulino, conheci ele e tal. E o Paulino tinha umas 2 ou 3 limusines, começando a vida lá na América. E nós trabalhávamos com pessoas brasileiras, né? E, inclusive, eu vou ter que lembrar o nome dele, ele que comprava Walter Sampaio. Você já deve ter visto falar nele. Já? Não. Walter Sampaio da Rede Globo. Ah, tá. Ele era que comprava os aparelhos todos da Rede Globo, que tem tudo. Eu trabalhei com ele, com a esposa dele, um pessoal excelente, muito bacana. Por muito tempo trabalhei com eles lá em Nova York. E fui trabalhar com o homem mais famoso do planeta, Rei Pelé. Dirigi pro Rei Pelé. Rei Pelé. Trabalhei com ele 2 anos e meio. Jogava em que time nessa época? Eu jogava no Cosmos. No Cosmos. Cosmos de New York Cosmos. Estamos falando que ano, Rui? Nós estamos falando de 76, 77, por aí, nessa época. E, para falar a verdade, o meu irmão também, meu irmão que dirigia mais o Pelé no princípio do que eu, né? Eu ficava mais com a Rose, com o Edinho, com o filho do Carlos Alberto, que é Denis, que inclusive eu botei o nome do meu filho de Denis por causa do filho do Carlos Alberto. E mais com eles. Mas no final, quando o Pelé, felizmente, estava divorciando e tal, aí eu dirigi mais o Pelé. Como é que era isso, dirigir
pro Pelé? Todos os dias, sempre quando ele precisava? Como é que funcionava a sua relação lá, o seu trabalho junto com o Pelé? Nesse caso, foi quase todos os dias, porque nós tínhamos outros clientes também. Mas o Pelé foi o mais importante por causa da continuidade. Foi 2 anos e tanto assim, direto e reto, né? Meu irmão com o Pelé e eu com a família dele. Depois eu fiquei com o Pelé mais, porque quando ele estava divorciando e tal, eu levava eles para as cortes lá em downtown, em Manhattan. E aí foi quando eu fiquei mais tempo com o Pelé. Era uma pessoa de fácil relacionamento, pessoa boa? Gente fina, né? Gente muito boa. Inclusive, eu vou te contar uma coisa aqui, porque eu tenho um retrato com o Pelé, eu, minha mulher, meu irmão e o Pelé. E ela estava grávida. Ela estava esperando meu segundo filho, que é o Denis, que eu estou falando. E depois desse retrato, o Pelé foi para Warner Brothers, né? Depois de muito tempo. Ele foi. Passou 2 anos sem eu ver Pelé. Eu acho que a Itália tinha ganhado o campeonato mundial e tal, e eu estava trabalhando com a delegação italiana nesse hotel, onde Pelé estava com a delegação brasileira. Então, o Amir, um amigo nosso que trabalhava junto com a Limousine, que estava dirigindo o Pelé, daí para frente ele foi para o Warner Brothers para trabalhar lá, ele me viu lá embaixo e falou: oi, vou falar com o Pelé que você está aqui. E eu falei: e daí? Poxa, Pelé lá no meio daquele pessoal todo e tal. Falei: amigo, que é isso? Ele falou: não, vou falar com ele que você está aqui. Eu falei: ok, tinha 2 anos que eu não vi o Pelé. Então estou lá batendo papo com a turma e tal. De repente, bate nas minhas costas quando eu olho, não é o Pelé, bicho? Me deu um abraço e falou assim comigo: olha, o seu menino deve estar com 2 anos. Eu até assustei dele ter lembrado de ter tirado a fotografia com a minha esposa e ela estava grávida. Quer dizer que ele não esqueceu disso. Você quer saber de uma pessoa mais magnífica do que isso? Brincadeira. E extremamente famoso, conhecido, muito assédio. O mundo inteiro conhece Pelé. Rui, você tem um caso interessante com ele dentro da Limousine, que você me contou, que tem uma música particular ali, num momento bem assim, frágil do Pelé, no divórcio dele com a Rose. Conta pra gente, por favor. Sempre quando eu ia pegar ele, e principalmente nessa época, e nós tínhamos um horário para chegar na corte, né? Ele estava divorciando. E eu sempre botava o rádio no Ten-Ten. Ten-Ten é uma rádio lá que te fala a maneira melhor de você chegar downtown, porque é longe e tal. Nós estávamos no centro de Manhattan, tinha que ir lá embaixo. Então, eu sempre botava. Nesse dia, eu acho que ele estava chateado, triste, porque ele estava no negócio, já estava, né, andando mesmo. Ele virou para mim e falou: Rui, vê se você tira dessa rádio aí, põe tiver uma música e tal. Bom, aí eu botei. E começou a música e ele falou: aumenta esse rádio. Eu aumentei. Ele conhecia a música que ele cantou ela todinha. E o que eu notei no Pelé, que eu olhando no retrovisor, eu vi que ele estava chorando, né? Porque a música chamava do Lionel Richie, chama Once, Twice, 3 Times a Lady, I Love You. Um espetáculo, e eu vi aquilo, eu fiquei chateado, porque, né, você viu o sentimento do cara cantando aquilo e chorando. São as coisas que eu presenciei na minha vida, como o Rei Pelé. Você presenciou muitas vivências com pessoas muito famosas, né, Rui? Sim. E isso, assim, gente muito educado também, muito agressivo, teve de todo tipo de personagem ali dentro. Exatamente. Porque tem, né? Cada um tem sua maneira de ser. Um dos casos que você me contou, que eu achei muito interessante, que um músico que eu admiro, assim, de coração, eu acho um dos maiores músicos do mundo, realmente, foi com o Miles Davis. Exatamente. E você me contou um caso seu, até eu achei interessante, anotei aqui,
que eu contei para Maria mais cedo, que esse caso, que parece que foi até a Priscila que disse, que receita para um doido é um doido e meio. Então, eu achei interessante quando eu contei para ela, ela me falou isso. E eu lembrei na hora desse caso que você me contou, do dia que você foi escolhido para ser o próximo chofer do Miles Davis, que o Miles Davis, que é aquele gênio terrível dele, muito famoso, né? Ele era... Me conta aí, pessoal, ver que história boa é essa. Bom, o seguinte, nós, como sempre, só nessa companhia que eu trabalhei de Brasil, nós só mexíamos com artistas, com cantores, com só pessoal entertaining people, pessoal de Do entertainment. entretenimento. É isso. Então, George Butler era presidente da CBS Records, que fazia... Records é disco, né? Ele era presidente da CBS Records. E ele estava tendo um problema seríssimo com Miles Davis, porque Miles não conseguia acabar o álbum, o long play, o álbum dele. Não conseguia de jeito nenhum por causa de choferes de limusine. Porque o cara que dirigiu Miles uma vez não voltava mais. Não voltava, não. Porque além dele xingar o cara de todo nome, ele batia, ele dava... Tá entendendo? Então, como o George Butler conhecia gente e tal, ele foi lá na minha companhia e falou com o meu patrão. Falou, olha, eu vou precisar de um cara e eu já sei qual que é. Porque Miles não consegue acabar aquele disco que está dando um prejuízo para a CBS danada. E tem um cara aqui que eu vou querer que ele para ele dirigir o Miles para mim. Aí o meu patrão falou, já sei quem é. Ele falou, o Rudy. O Rudy. E eu cheguei lá à noite, né, na CBS, CBS Studio, que era no 52 com Madison, e bati a campainha, né? Os caras atenderam, quem que é? Eu falei, é o chofer do Miles, né? Eles começaram a ir, outra vítima lá dentro. Eu sabia de nada, né? Eu peguei, entrei. Cheguei lá, estava no ar, né? Ele estava já gravando lá dentro, né? E aí o cara falou assim, você que é novo chofer do Miles? Eu falei, Ele falou, você não vai durar muito tempo, não. Eu falei, por quê? Ele falou, você vai ver. Foi ele que saiu lá de dentro, baixinho e tal. Ele já falou logo o nome feio. Quem que é esse filho da... Tá entendendo? E eu fiquei olhando aquele bicho, ele pegou e veio. Quem que é você? Que tal? E me deu um soco no peito, sabe? Eu falei, Aí eu comecei a brincar com ele, querendo dar capoeira nele e tal, e ele pegou e começou a bater em mim também. Daí pra frente, ele veio com os caras e falou assim, achei o meu cara, pronto, acabou. E ele acabou o disco comigo, eu fiquei com ele 2 semanas e meia, até ele acabar o disco. Tanto é que George Butler depois, infelizmente, ele não está aqui mais entre nós, nem Miles, nem George, mas me deu um presentão que eu gostei muito. Mas eu consegui fazer o Miles dele acabar o último long play dele, o último álbum dele. Conviveu bem com ele. Por isso que eu digo que para Tem que tratar ter, de você um tem que doido, ter um doido e meio, você em vez de... Pronto. Você brincou com ele, você criou um lance ali. Que cativou ele. E eu vi que ele era brincalhão. Ele não era uma pessoa ruim e tal. Ele podia ser, depois de uns certos... Né, porque droga ali era violenta, né? Mas, de qualquer maneira. Aliás, entre os artistas todos eles usam, né? Exatamente. Principalmente meio de antigamente. muitas drogas, né? Principalmente antigamente, que, por exemplo, limusine antigamente era uma coisa que só era usada, né, por artistas ou milionários.
Se você não fosse isso ou outro, você não entrava na limusine. Então, quer dizer, antigamente, tanto é que nós tínhamos uma moral danada na cidade, com os polícias, com tudo, porque sabia que se tinha ali dentro uma pessoa, né? Um nome muito conhecido. De primeira categoria, né? Você dirigiu para milionários também, estadistas. Milionários, no final, né? Mas o meu final foi mais particular. Só com Ah, tá. Você já fazia um trabalho particular. particular, né? Certo. No final. Rui, os casos do Rui, vocês vão perceber aqui, cada um é melhor que o outro, né, Rui? Você foi ver um filme, a estreia do Alien, não é isso? Alien, Alien. Vocês falam Ó, tá Alien, vendo? Alien. Ó o brasileiro Como aqui. é que é a tradução disso em português? Alien. Eu acho que nem se traduziu, acho que é um nome daquele... No filme, do um monstro, sei lá, do oitavo passageiro, não é isso? É um negócio assim. Eu acho que sim. Eu estive olhando, parece que é um filme de 78, sei lá, que é. Sigourney Weaver, que ela era... Né, ela era artista, que ela vestia o aquela monstro sai de roupa, dentro dela, aquela coisa, O né? moço sai de dentro de um cara, né? Com o cara deitado na mesa. Você precisa de ver uma ela. Aí você me conta com quem que você foi ver esse filme aí. Bom, vou falar uma coisa pra você. Dos grupos todos, e eu adoro os Beatles, é claro, mas que eu fui mais chegado, chama Van Halen, porque eu dirigi eles por 6 anos. E eu fiquei, inclusive eles me fizeram parte do grupo pelo tanto tempo que me deram aquele, como é que chama, cordãozinho com VH, né, que é Van Halen, para me fazer parte do grupo. Porque eu dirigia David Lee Roth por 6 anos em Nova York, toda vez que eles estavam. E como eu dirigia só David, né, a maioria das vezes, mas teve um sábado de manhã que eu estava esperando o David, de repente sai todo mundo, até Steve Van Du. Steve Van Du é o road manager, é o cara que, quando o grupo está na estrada, eles é que tomam conta de tudo. Então, Steve Van Du era o road manager do Van Halen. E Van Halen tem um detalhe muito grande, eles não precisavam, porque são todos filhos de papai, todos filhos de rico. David, Anthony, tá entendendo? Eddie Van Halen. Que faleceu há pouco, um dos maiores guitarristas, né? Um dos maiores Super guitarristas, guitarrista, né? O show do Van Halen era uma coisa absurda, espetacular, a energia, tá entendendo? A energia que heavy metal, né, que eles têm, blá, blá, blá. Então eles vieram, todos eles entraram no carro. Eddie, Anthony, Alex, David, todos eles entraram no carro e falaram, Rudy, nós vamos do cinema, você vai parar a limusine lá no lugar, e nós vamos assistir o filme, esse Alien, tá entendendo? Então tá eu e Van Halen dentro do cinema em Manhattan, na 62 com a Segunda Avenida, vendo o filme do Alien, o primeiro Alien que passou. São histórias assim. Curtindo com a banda lá no cinema. Banda no cinema. Isso também você dirigiu os Rolling Stones. Rolling Stones, principalmente numa época que eles separaram, e eles fizeram, Ron Wood e Keith Richards fez, e o baterista, fizeram um grupo que chamava The New Barbarians. E foi quando eu dirigi mais do Rolling Stone. Só faltou Mick Jagger, né? Mas Mick Jagger, por exemplo, eu não sei o que ele arrumava, porque em todo lugar que o Mick Jagger ia, era um chofé, só numa Mercedes preta. Tá entendendo? Eu nunca dirigi Mick Jagger, mas Ron Wood, Keith Richards, yes, dirigi eles. Estou lembrando aqui, queria que você contasse para a gente o que tem dentro de uma limusine assim tão especial. Ela é um carro grande, muito confortável, a gente sabe disso. Como é que funciona? Bom, você vê uma coisa. Quando... Na década de 70, final de 70, 80, né? Isso. Mais ou menos 70 e poucos, né? 77, 78.
eu peguei a primeira stretch limo. Stretch é porque ela né, é maior. E dentro da stretch limo, nós tínhamos televisão, naquela época, né? Geladeira, tá entendendo? Bar, com todos né, os elementos ali, whisky, blá, 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 blá. E eu peguei essa stretch limo, que foi uma das primeiras em Nova York, para dirigir Robert De Niro. Quase não é conhecido, né? Quase não, quase Só não. talvez um dos maiores atores aí da... Que já existiu e que, né, um dos maiores que já existiu. Então, Com eu ele você trabalhou um bom tempo? Como é que foi? bom tempo. Mas é o que eu te falo com você. Era tudo porque Robert De Niro, ele morava em Tribeca. Tribeca é uma área downtown, lá embaixo. Mas ele ficava mais no hotel, perto da Columbus Circus ali. No hotel que tem ali. Parecia que já era o apartamento lá do hotel. Era dele, né? Então, quer dizer, quando ele estava em Nova York, eu que dirigia ele. Quando eu não estava trabalhando, que era o meu dia de folga, aí Gary, eu pegava a limusine minha e ia dirigir ele. Gary era outro chofer. Nós éramos 6 na companhia. Então, a Columbia Pictures, né, que é... Né, eu tive que fazer, com 30 e poucos anos, eu estava com 34, 35 anos, fazer aquele stress test, chama Nuclear Stress Test, para dirigir Robert De Niro. Você corre na esteira, monitorando os seus braços, o coração, então, para ver se eu estava em condições para dirigir Robert. Tomar conta daquela fortuna ambulante que era a pessoa do Robert De Niro. Mas, na época, a minha sorte maior também em tudo isso é que eu dirigia esse pessoal no auge de tudo. Robert De Niro no auge de The Godfather, de Goodfellas, tá entendendo? Só coisa dessa natureza, né? E Taxi Driver, que ele fez um dos primeiros filmes dele, é o famoso até na alma, né, Robert? Você deve conhecer pouco Nova York, né? Que você trabalhou lá, você contou aqui, 42 anos Dirigindo. Dirigindo 42 anos em Nova York. Eu dirigi a van primeiro, depois Limo, né, por muitos anos. Depois eu tive meu táxi amarelo. Eu tive meu táxi amarelo por 8 anos. Consegui pagar o desgramado, que não foi fácil. E depois eu fui trabalhar numa companhia que chamava Minuteman. Minuteman, quando surgiu os primeiros computadores no carro, e foi uma época excelente no princípio, porque nós era só executivos, né? Só trabalhava com executivos em companhias, né? Levando para casa, levando isso aqui. Então, era tudo no computador. Era coisa fenomenal no princípio, porque nós não conhecia aquele, né? Foi espetacular. Os primeiros telefones que saíram foi no carro, né? Tal, nós tínhamos e tal. Quer dizer, foi mas só que tem que 80 e poucos, 88, acho, os Estados Unidos caiu, mas caiu violentamente. Então aquilo foi quase, né? Se você fazia um serviço, você não queria, por exemplo, nós preferíamos um serviço dentro de Brooklyn, de Manhattan, ou Queens, ou Staten Island, aquela área toda ali, do que para ir para fora da cidade, porque ali você voltava rápido, já pegava mais 4, né? Tá entendendo? Mas depois acabou isso. Acabou aí um aqui, outro ali, porque caiu, né? Mas conhece a Nova York como a palma de sua mão, de certa forma. Mais do que São Gonçalo.
Você dirigiu também, vamos continuar nossos personagens Vamos aqui, lá, né? vamos lá, vamos botar para O Kiss, por exemplo, a banda Kiss. Kiss. Tá vendo? Isso é o que eu citei para você, mas porque o Kiss eu dirigi ele 2 vezes só. Entendi. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu nem conto. Falei com você que dirigiu o Kiss porque eu dirigi eles. Mas não é uma coisa que, tá entendendo? Entendi. Que virou... Mas você já dirigiu para eles. Já, showzaço, né? Eram pessoas bacanas de conviver? Ou não dava a mínima? Como é que era isso? Para te falar a verdade, nesses períodos que você dirige certas pessoas, se é por pouco tempo, você não tem essa, né? Essa visão. Você faz o seu trabalho e pronto, né? né? Você procura Quando ser o você mais... tem um Van Halen na vida, por exemplo, que você vira amizade, né? De Entendi. tanto tempo que você dirigiu eles, aí é outra coisa. Mas uma vez, a coisa que eu fiquei mais surpreendido, porque eu não conhecia o grupo que eu estava dirigindo, chama Pablo Cruz. E eu até achei estranho o nome, porque tem um nome mais hispano, né? Pablo Cruz e tal. E fui levar ele no Belmont Racetrack, que é lá perto de indo para Long Island e tal. Em Queens mesmo, mas chama Belmont Racetrack. Foi espetacular, porque é ao ar livre e tal. E ele sentado do meu lado, né? Um cantor, né? Pablo Cruz. E eu, daí naquela. Quando os caras começaram a cantar a música, bicho, eu falei, meu Deus do céu, a música estava num sucesso em nos Estados Unidos inteiro. E chama Love Will Find a Way. Love Will Find a Way. É um show a música. Quando eles começaram a tocar, moço, eu falei, esse cara estava do meu lado. E eu sou fã dessa música, eu não sabia que era eles. Tá entendendo? Pra você ver, os negócios assim. É interessante, igual você está falando desse período de ouro, né? De trabalhar na limusine, né? De artistas. Você viveu também esse período da disco music, né? Certo, Da discoteca. certo. Donna Summer, não é isso? Donna Summer. Diana Ross, né? Diana Conta para Ross. nós dessas pessoas. Olivia Newton-John, aí, ó, outra Olivia pessoa que Newton-John. inclusive morreu há pouco tempo atrás. Olivia Newton-John era uma pessoa que eu adorava, porque eu dirigi ela muitas vezes mesmo. Inclusive você tem aí até os backstage passes, né? Que eu Exatamente. Você me mostrou aqui, né? Que Olivia Newton-John. para você poder entrar nos bastidores. Certo. Era preciso usar esse espécie de crachá. Porque... Inclusive, você me contou que chegou um tempo que nem precisava muito daquilo mais, não. Porque todo dia eu estava com esse pessoal. Todo dia. Todo dia eu estava no Madison Square Garden, ou estava no Nassau Coliseum, ou estava no Palladium, ou eu estava de Jersey. Tá entendendo? Com esse pessoal, porque direto e reto, né? Shows e... muito bom mesmo. Me conta aquela história da cantora de Broadway que não gostava de ar-condicionado de forma alguma. Você me contou, achei muito bacana. Você sabe por quê? E com a Porque outra são pessoa... pessoas... junto com outra atriz, né? Junto com outra atriz. Mais famosa ainda. Vamos deixar para Mais o famosa Rui ainda. contar pra gente aqui. É o seguinte, Lena Horne. Lena Horne foi uma das únicas, talvez, no meu conhecimento, mulher fazer show na Broadway sozinha. Ela tinha um teatro lá, teatro lá na 42, que ela fazia o show dela cantando, chama Lena Horne. E como ela era super famosa, e nós dirigíamos ela demais, levando do teatro para casa, ela não gostava de ar-condicionado, de jeito nenhum, porque o ar-condicionado afetava a voz, né? Laringe, sei lá o que é. E ela sempre podia estar o calor que tivesse. Não. Desce a janela e tal. Aí teve o tributo
como Elizabeth Taylor sempre faz tributo, fez para Michael Jackson, então, fez o tributo. Elizabeth Taylor fez um tributo para Lena Horne, no Martin Beckett Theater, lá em downtown, no teatro. E eu estava trabalhando com Lena, eu ia pegar a Lena. Naquela época não tinha nem telefone, era bipa, né? O bipa, se precisasse de você, era o bipa tocar pi, pi, pi. Aí você tinha que ir no orelhão e chamar, né? E, infelizmente, eu estava chegando já para pegar a Lena quando o bipa tocou. Eu tive que sair do carro, lá no orelhão, chamando. Meu patrão falou, ô, você vai ter que pegar a Elizabeth Taylor primeiro e a Lena depois. Eu falei, não vai dar certo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tá 40 graus de noite aqui, um calor danado. Lena não aceita ar-condicionado e eu não sei se a Elizabeth Taylor vai... Ele falou, ixi. Eu falei, não, porque o outro limusine estragou e tal. E blá, blá. Você vai lá, pega ela, você dá um jeito aí. Eu falei, ué, tem que ser, né? Aí eu liguei o ar-condicionado e fui pegar a Elizabeth primeiro, né? Peguei ela e lá vou chegando na Lena. Mas na hora que a Lena já me viu, chegando na limusine, ela já balançava a mão assim, desce a janela e tal. Quando ela viu que a Elizabeth estava junto, eu falei, nossa, e agora? Ou as duas chegaram subadérmica. Porque a Elizabeth teve que aceitar. E eu falei com ela. Falei, Elizabeth, tem um problema. A outra limusine que ia pegar a senhora, ela, né, teve um problema. E eu tenho que pegar a Lina. Só que tem que... Ela falou, o que daí? Eu falei, não, tem um detalhe. Lina não aceita ar-condicionado. Ela falou, num calor desse? Eu falei, Ela não aceita. E como de fato ela... Teve que ir dessa forma, né? Uhum. As mulheres deviam estar maquiadas, num calor lascado. Hein? Você já pensou? Ainda mais elas, né? Que gostam mesmo de... A Lina não, Lina ela nunca usou ar-condicionado. Ela tinha algum problema que afetava As cordas vocais dela. cordas vocais. E ela vive disso, né? Cantar. Melhor passar um calor mesmo. Tempinho Né? ali na pesada. Hoje, eu mais o Rui conversamos hoje, ele me contou uns casos incríveis que estão sendo narrados aqui. Tem um também que você se lembrou dele quando você viu o programa do Larry King, que a pessoa pergunta e ele responde, eu amo essa mulher. Conta para nós esse também, Rui, que esse é um caso bem bacana também. Glenn Campbell. Glenn Campbell foi um tremendo cantor, tremendo artista. E eu estava trabalhando com ele. Fiquei 3 dias com ele em Pensilvânia, que chamava lá Washington Crossing, em Pensilvânia. E ele estava fazendo um show nesse lugar lá. Inclusive, o pai dele estava junto, o pai do Glenn Campbell. E ele tinha uma namorada que chamava Tanya Tucker. E a Tanya e ele eram uma briga violenta. E os dois não era brincadeira, sabe? Aí eu estava assistindo uma vez, depois de muitos anos, eu estava vendo Larry King Live, que o Larry King sempre foi, né? E ele fez uma pergunta para... Eu não lembro se foi para Tânia. Eu acho que foi para Tânia mesmo. Se ela sabia se o Glenn Campbell amava ela, certo? Eu acho que foi para ela mesmo. E eu falei, eu tenho a resposta disso. Porque quando nós acabamos o show de Washington Crossing, né? Estava voltando para casa, nós estávamos em Pensilvânia, voltando para Nova York. Estava de noite, escuros, ele e o pai dele lá atrás, na Lemon, né? E de repente o pai dele perguntou para ele, filho, me responde sinceramente, você gosta dessa menina? Que é a Tanya Tucker? Porque eles brigavam demais. Ele virou para o pai e falou assim, I love her. Eu amo ela.
Entendeu? Eu amo essa mulher. Então, quando o Larry King fez essa pergunta, eu creio que era para ela, que eu não estou lembrando, eu falei, eu tenho a resposta porque eu escutei da boca dele. Sou testemunha. Testemunha, ouvidar e ocular. Ouvidar, será que fala assim? Do ouvido? Mas, então é isso. Glenn Campbell, muito famoso, tremendo artista, cantor também. Da música country também, você tem umas histórias bacanas do... Uma das histórias que eu tenho certeza absoluta e assino foi um dos cantores que estavam fazendo, outro também que era milionário, muitas vezes, ele não precisava de música, chama Charlie Daniels. Charlie Daniels estava fazendo um sucesso com a música que ele fez, que The Devil Went Down to Georgia, He Was Looking for Soul to Steal. Essa música fez um sucesso, tá entendendo? E ele estava no Billboard, número 1, Country Music, tá entendendo? E eu estava trabalhando com ele em Westbury, Long Island. Deu um show lá, numa casa de show. 3 dias fiquei com o Charlie. Ele é massa de homem, já morreu também, infelizmente. Massa de homem grandão, com aquele chapéu de cowboy e tal. No 3º dia, ele virou para mim e falou assim, Rudy, hoje nós vamos no Lone Star Café. O Lone Star Café, que é um dos restaurantes mais famosos em Nova York, na época, de country music, de música sertaneja, caipira. E eu falei, claro, né? Chegamos no hotel, ele falou, você me espera que eu vou hoje. Chegando lá no Lone Star, ele vira e falou, pede para conversar com o gerente que eu quero uma mesa mais escondida, porque não queria ser incomodado, porque o bicho estava famoso nos Estados Unidos inteiro. Eu fui lá e falei com os caras, falei, eu queria falar com o manager ou gerente. Com o manager, aí que eu estou com o Charlie Daniels no carro, ele falou, quem? Eu falei, Charlie Daniels. Ah, ok. Foi lá e chamou o manager. Eu falei, olha, eu estou Charlie Daniels no carro, e ele pediu uma mesa no cantinho e tal. Ele falou, ok, pode mandar. Quando o Charlie saiu do carro e foi entrar, olha para você ver a estupidez de certas pessoas, que para mim, o que isso aconteceu foi o total desastre que aconteceu. Quando o Charlie foi entrar, os caras seguraram no peito dele e falaram, sai daqui, você não é Charlie Daniel, não. Eu fiquei olhando aquilo, inclusive até meus amigos da limusine mesmo, meus outros chofés, por que você não fez alguma coisa? Eu falei, o que eu ia fazer? Inclusive o Charlie falou, não, vambora. Só que eu voltei lá e falei com os caras, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, hein? Vocês não sabem. Foi dito e feito. Sullivan, que trabalhava com o Charlie, ele virou para o Charlie e falou, olha o que eu vou fazer agora. Nashville, todos os jornais de Nashville vão ficar sabendo o que aconteceu aqui. Todos. Tá entendendo? E começou a chamar para a turma e tal. No outro dia, estourou a bomba. O que aconteceu? Acabou o Lone Star Café. Vamos continuar aqui, voltar aqui, mostrar essa foto dos Beatles, né? Os Beatles em 67. Mostrar aqui pro Rui, né? Uhum. Rui, você já dirigiu para uma dessas pessoas e numa situação, inclusive assim, trágica, né, Rui? Infelizmente, foi uma situação que eu preferia, inclusive, de não ter dirigido. Se fosse para não acontecer o que aconteceu, eu preferia não ter dirigido, apesar de eu amar esse pessoal. John Lennon. John Lennon.
Dezembro 7 de 1980, eu fui pegar 3 rapazes, chama RKO Radio Network. Eles trabalhavam para essa rádio que chamava RKO Radio Network. E quando eles entraram na minha limusine, eles viraram para mim e falaram assim: eu sei que vocês dirigem só artistas e tal, mas você já dirigiu algum dos Beatles? Eu falei: rapaz, é meu sonho. É meu sonho. Eu estou aqui na América por causa deles. Eu vim atrás deles. Eles falaram: pois é, nós temos uma entrevista amanhã com John Lennon. Eu falei: é mesmo? Você precisa de ver. Excitement. Eles estavam tão... Como é que fala excitement? Excitados. Eles estavam tão excitados que você falava: eles louquinhos para chegar o dia 8, dezembro 8. Aí eu deixei eles no Plaza. Bom, fui para casa. No outro dia eu estava trabalhando cedo, dá o bipa de novo. Eu falei com você que era um bipa, né? E eu chamo pro meu patrão e falo: você lembra daqueles caras que você deixou no Plaza ontem? Ele falou: vai lá no Dakota. Dakota é onde é que o John Lennon morava, na 72 com Central Park West. Vai no Dakota às 3 horas da tarde, pega eles e leva para o aeroporto. Ok. Chego lá até mais cedo um pouco, e a turminha que estava lá fora, que era sempre assim, né? Me conhecia, o principal, os paparazzi. Nós chamamos de paparazzi os meninos que tiravam fotografia. Tem um, inclusive, que tem retrato meu com David, adoidado, porque eu falei com ele para me dar, ele nunca me deu. E ele, quando via minha limusine, que eu tinha stretch limo, ela era silver e black, que é silver, prata e preto. Silver. Silver e black. Então, onde é que eu chegava, o pessoal que já sabia vinha correndo. Com quem que você está? Com quem que você está? Aí, quando eu cheguei, esse menino, por exemplo, que inclusive ele tirou a foto, sabe? Eu vou contar isso mais adiante. Ele veio: você está com o John Lennon? Eu falei: não, eu estou dirigindo outras pessoas. Ele falou: não, fala comigo, papai. Não estou, não. Aí, eu estou vendo lá um cara encostado na parede e está o álbum. Eu sabia que o John Lennon tinha botado o single. Single é um disco só. O álbum é grande. Eu não sabia que tinha um álbum. Quando eu vi o álbum perto dele, eu fui lá. Falei: isso é seu? Ele falou: é. Falei: posso ver? Ele falou: pode. Aí ele perguntou para mim assim: você está dirigindo o John Lennon? Eu falei: não, eu não. Estou com o pessoal aí. Ele falou: o chofer de limusine sempre mente, não fala nada. Ele falou comigo, né? Eu falei: eu sei o que você está fazendo aqui. Ele falou tudo que estava no jornal no outro dia. Ele falou comigo direitinho. Ele falou: olha, tem 3 dias que eu estou aqui, sou de Havaí, que ele era de Havaí, bababá. E eu quero um autógrafo de John Lennon. Eu falei com ele: rapaz, o John Lennon vai sair de dentro naqueles carros blindados. Falei com ele, brincando, né? Ele falou: não, ontem mesmo o John Lennon pegou um táxi amarelo aqui na porta. Olha para você ver como é que ele já estava de olho. O nome dele é Mark Chapman. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Ok. Aí fui pro carro e tal. Os caras demoraram 2 horas a sair. Quando eles saíram, botando as malas no carro, porque nós já estávamos para trás, ia pro Kennedy, né? De repente eu olho para trás, gritaiada danada. O cara me pergunta assim: tem lugar para 2 mais? Quando eu olho para trás, é John Lennon. Eu falei: nossa senhora. Falei: eu levo você até na cacuda. Era ele e Yoko, certo? Aí eles entraram no carro junto com os rapazes. Ele deu o autógrafo para esse menino que matou ele, Mark Chapman. E
Dali, nós fomos para o estúdio. Deixei ele no estúdio. Isso era o dia Hit Factory. 7. Dia 8. Dia 8. Dezembro 8. Inclusive, chegou a noite, né? Eu chamei para Deus e todo mundo, porque eu já tinha dirigido a Rolling Stone e nunca mas John Lennon no meu carro, brincadeira, tá entendendo? E Yoko ainda, né? Eu chamei para todo mundo, chamei para minha mãe. Falei, mãe, dirigi John Lennon hoje, meu sonho, um dos Beatles pelo menos e tal, blá, blá, blá. Tanto é que você vai me ajudar a conseguir esse entrevista, que Hélio Costa, ele era o anchor lá em Nova York, e ele era muito amigo do meu irmão. Como ele ficou sabendo que eu tinha dirigido John Lennon, ele falou, eu quero uma entrevista rápida com ele para mandar para o Fantástico. Aí eu fui na Globo lá, dei a entrevista para ele, bom, até minha mãe me viu no Fantástico, lá do domingo lá e tal. E eu nunca vi esse... E tentei muitas vezes para ver se eu conseguia esse vídeo, né? Tanto é que eles falaram que o negócio é analógico, fala, né? Da fase analógica, né? Analógica? Isso, exatamente. A física deve estar numa fita, né? Falou que fica difícil por causa disso, porque hoje, se fosse digital, era 1, 2, 3, mas... Exatamente. E eu já fui lá, até inclusive na Globo, tentar ver se eu conseguia e tal. Até hoje não. Você vai conseguir para mim, sim. Podemos tentar, né? Mas então acabou que você foi uma das últimas pessoas a ver o John Lennon. No sentido, se for falar brasileiro, eu falo que sim. Porque ele foi para o estúdio. Inclusive, eu lembro direitinho que no limusine você tem que sair do carro, abrir a porta e tal. Eu lembro que eu abri a porta para ele, e ele estava com a jaqueta meio de cor marronzada, clara, calça ali e tal, bota e tal, aquele óculos dele. E ele dando tchau para os caras, ele tropeçou no meio-fio, quase que ele cai, sabe? E eu falei com ele, be careful, John. Be careful significa, cuidado, John. Foi o que eu falei com ele. Olha para você ver. Uma das últimas palavras que eu falei com o John Lennon foi, be careful, John. Cuidado, John. Mas foi porque ele quase caiu, ele tropeçou. Ele deu tchau, ele jogou 5 discos na frente da limusine, e eu pensei que ele tinha autografado. Ele falou, dá 1 para cada um e 2 para você. Só eram 3 rapazes. E eu fiquei com 2 discos. Eu pensei que ele tinha autografado. Não tinha. De nenhum nós. Fui autografado. Os rapazes deviam ter pedido dele, sabe? Porque ele ficou o tempo todo lá, ele ficou o dia inteiro com ele, John Lennon. Autógrafo, como é que fala? Autografa para mim. Ele devia ter pedido. Eu tô com os 2 discos, mas como é que eu vou provar que é John Lennon que me deu aquilo? Não tem autógrafo dele. Você viveu a fase que não tinha o celular ainda, né? Não tinha nada. Assim, e também, por outro lado, a gente você fala nisso, eu acho interessante, que no seu trabalho você não podia ficar ali tirando foto com as pessoas, né? Não. O seu profissionalismo, negócio de falar, ser uma pessoa reservada ali naquela situação, né? Inclusive, no momento que você pediu autógrafo, você não trabalha com eles mais. Porque você é um profissional igual a eles, nesse sentido. Se você for pedir, você é fã. E aí, às vezes, não aceitam. Entendi. Já tá entendendo? Então, e principalmente naquela época, eu não tinha celular, não tinha nada, não tem foto com ninguém, a não ser com Pelé, porque foi tirada lá na festinha que nós fizemos, né? Mas, e os dos paparazzi da rua, eles tinham, que era... Certo, mas né, não câmera... da sua iniciativa, né? Não podia. Não podia. Pô, e você teve uma vida em comum, Num ponto, sim. né? Foi bacana. Gostei. Eu sempre, né? Tranquilo, nunca... Sempre bem Todo humorado, mundo assim. que eu trabalhei com ele gostou de mim. Todos. Olivia Newton-John
era minha fã. Eu chamava ela de minha namorada, que foi que ela... Na época, né, brincadeira com a gente e tal. Isso se teve esses momentos, então, assim, de conviver com as pessoas também. Certo, Com quem você dirigia mais, chegava a ter uma intimidade, vamos dizer assim. Principalmente Van Halen. Van Halen, ali, David comigo, era nós. Chegadão mesmo. Foi 6 anos, né? Toda vez que ele estava em Nova York, eu dirigia. E outros, né? Outros artistas, outros cantores, outros, né? Que se eu for citar todos, que muitos eu já esqueci. Donna Summer, por exemplo, é a filha do como é que é? Tá vendo? Tá tanta gente que vai, some da cabeça. Mas Natalie Cole, filha do Nat King Cole, tá entendendo? Natalie Cole, Donna Summer, Anne Murray, Crosby, Stills, né? Crosby, Stills e Nash. 5 dias com ele. Sting. Sting, The Police. Tanto é que eu encontrei com o Van Halen no show do Police. O Van Halen não tinha nem começado ainda, eles abriam o show. Sabe como é que é? Eles abriam o show para uma banda que já estava grande. O Police já estava chegando lá e o Van Halen abriu o show para eles. Foi aí que eu conheci David. Que eu estava dirigindo The Police. Tá entendendo? Sting, aquela turma lá. Andy. Andy era demais. Interessante ele até. E daí vai, né? Grateful Dead, Steve Wonder. Steve Wonder, eu já bati samba com Steve Wonder na casa dele. Eu ia para casa de Steve Wonder, aí até eu contei para um amigo meu e falou, mãe, ele não enxerga. Eu falei que eu jogava sinuca lá, né, na casa dele. Porque eu ficava lá o dia inteiro, né? Falei com ele, mas jogar sinuca. Mas Steve Wonder não enxerga porque eu jogava sinuca. Falei, era com a turma lá, né? Ele morava em Alpine, ainda deve morar ainda, Alpine, New Jersey. E eu ia para a casa dele cedo, porque o Steve, infelizmente, é cego, ele não sabia se de dia ou de noite. E à noite ele saía para os bares, para os trens, tal, em Manhattan. Nós estamos em New Jersey, longe. E ia para Manhattan. E ele tinha um apartamento lá, na 18 com 2ª Avenida, ele e o irmão dele. E então, eu toquei samba com o Steve, brincando assim, né? Assim. Tá entendendo? E fazia assim. Ele adorava esse trem. Que ele adora a música brasileira. É outro que eu sou muito chegado, porque eu dirigi Steve um punhado de vezes. Ia para a casa dele, ficava lá o dia inteiro. Tomava vinho, blá, 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 batia papo com a turma, com os irmãos, com os sobrinhos. A casa dele era sempre lotada, cheio de gente. Rui, muito obrigado por esse papo incrível. O prazer foi meu. E sempre que precisar, tem mais histórias depois que nós vamos... Acho que esse é o nosso primeiro capítulo. Vamos lembrar. Você tem uns cadernos até parecidos com esse, né, Rui? Certo. Onde você marcava o local que você ia pegar a pessoa e onde ia deixar, não é isso? Exatamente. Tem tantos nomes incríveis ali. Nossa, mãe. Não só isso, como também ali era que nós íamos cobrar do pessoal, sabe? Porque eu tinha o horário que eu começava, o horário que eu acabava, e isso tinha que ser aonde que eu peguei, aonde que eu deixei. Então isso ia ser transmitido para a companhia, para eles cobrar na pessoa. Entendi. Para as companhias, né? Era seu diário de trabalho. Meu diário de trabalho. Aquilo não era só porque eu estava dirigindo fulano Beltrano, não. Aquilo é um diário de trabalho meu, que era cobrado depois pelas horas, né, de trabalho. Muito bacana. Rui, muito obrigado mesmo pela conversa, pelo lero-lero. Um prazer. Outro, nós demoramos, porque nós já
tentamos isso muitas vezes. Já tem um bom tempo, inclusive, né? Queria contar aqui para o telespectador que eu conheci o Rui na Clínica Maruco Pereira, através do Márcio, né? Exato. Dos melhores dentistas Nossa. do planeta. Exatamente. Eu tratava com ele, você também, né? E o Márcio já falou, Hudson, só fica de olho no Rui, faz uma entrevista com ele. Isso já tem um bom tempo que nós estamos tentando conversar, né, Rui? Meu. E, para te falar a verdade, eu já tive outras oportunidades com outras pessoas também, mas nunca concretizou. E dessa vez, quando você falou comigo, eu falei, tá na hora. Tá na hora de eu mostrar para esse planeta aí quem que é Rudy on Duty. Falou? Falou, Rui, muito obrigado. Obrigado a você, filho. Prazerão ter aqui conosco. Tudo de bom. Precisou de novo, nós voltamos, que tem muitas mais histórias aí para Muitas contar. histórias. Lero, lero. Lero, lero. Lero, lero.